Autobiografia de Yogi Paramahansa Yogananda, capítulo 47. Volto para o Ocidente. Já dei muitas aulas de yoga na Índia e nos Estados Unidos, mas devo confessar que, como hindu, fico especialmente feliz por ter uma classe de estudantes ingleses. Meus alunos em Londres sorriram, agradecidos. As agitações políticas jamais perturbaram nossa paz de yogi. A Índia era agora uma lembrança sagrada. Estávamos no mês de setembro de 1936 e encontrava-me na Inglaterra, cumprindo uma promessa feita há 16 meses de fazer mais uma palestra em Londres. A Inglaterra também é receptiva à eterna mensagem da yoga. Repórteres e cinegrafistas das agências de notícias aglomeravam-se ao redor do apartamento onde estava hospedado, em Grosvenor House. O British National Council of World Fellowship of Faiths organizaram uma reunião no dia 29 de setembro, no Congregational Church de Whitfield. Falei ao público sobre um tema importante, como a fé na solidariedade pode salvar a civilização. As palestras, que começavam às 8 da noite no Cashton Hall, atraíram uma multidão tão grande que nas 2 noites que não conseguiu entrar e esperou no auditório do Windsor House por uma segunda palestra às 9h30. Durante as semanas seguintes, a frequência às aulas de yoga aumentou tanto que o Sr. Wright foi obrigado a transferi-las para outro auditório. A persistência inglesa expressa-se admiravelmente num relacionamento espiritual. Depois que deixei Londres, os alunos de yoga se organizaram e criaram um centro de associação para a realização do Self, no qual mantiveram fielmente os encontros semanais de meditação durante os amargos anos da guerra. As semanas que passamos na Inglaterra foram inesquecíveis. Fizemos passeios turísticos durante alguns dias em Londres e depois visitamos o campo, que é muito bonito. O Sr. Wright e eu convocamos o confiável Ford para visitar os lugares em que nasceram grandes poetas e heróis da história britânica e seus túmulos. Em fins de outubro, nosso pequeno grupo embarcou em Southampton e viajamos para os Estados Unidos a bordo de Bremen. A alegria de vermos a imponente Estátua da Liberdade no porto de Nova York provocou um nó na garganta não apenas na senhorita Bletch e no Sr. Wright, mas em mim também. Embora um pouco avariado pelas lutas travadas nos solos antigos, o Ford ainda era possante e fez, sem dificuldades, a viagem transcontinental à Califórnia. No fim de 1936, chegamos a Mount Washington. Que alegria! As festas de fim de ano são sempre celebradas no nosso centro em Los Angeles, com uma meditação em grupo de 8 horas. No dia 24 de dezembro, Natal espiritual, seguida no dia seguinte por um banquete, Natal social. As festividades desse ano foram ampliadas com a presença de amigos e alunos queridos que vieram de cidades distantes para dar as boas-vindas aos 3 viajantes. O jantar do dia de Natal incluiu iguarias trazidas de 24 mil quilômetros de distância para a alegre ocasião, cogumelos Gucci da Caxemira, enlatados de polpa de rasagula e de manga, biscoitos papar e o óleo da flor indiana Keora para aromatizar o nosso sorvete. À noite nós nos reunimos em torno de uma enorme e cintilante árvore de Natal, perto da lareira onde crepitavam achas de cipreste aromático. Chegou a hora dos presentes. Presentes vindos de regiões remotas, Palestina, Egito, Índia, Inglaterra, França, Itália. Com grande cuidado, o Sr. Wright contava todas as malas cada vez que cruzávamos uma fronteira, para impedir que a mão de algum larápio recebesse os tesouros destinados a nossos queridos amigos dos Estados Unidos. Placas de oliveira sagrada da Terra Santa, delicadas rendas e bordados da Bélgica e da Holanda, tapetes persas, finos chales da Caxemira, bandejas de sândalo de Missouri, que nunca perdem o perfume, pedras de olho de boi, de Shiva, originárias das províncias centrais, moedas indianas antigas de dinastias há muito desaparecidas, vasos e xícaras incrustados de joias, miniaturas, tapeçarias, incensos dos templos, perfumes, algodões, swadesh estampados, trabalhos em laca, entalhes de marfim de Missouri, chinelos persas com seu curioso bico comprido e curvo, fantásticos manuscritos antigos com iluminuras,
veludos, brocados, gorros de Gandhi, cerâmicas, azulejo, trabalhos em latão, tapetinhos de oração, 3 continentes saqueados. Distribuí um a um todos aqueles pacotes embrulhados em papel colorido, retirando-os da imensa pilha debaixo da árvore. Irmã Gianamata, entreguei uma longa caixa à Santa Senhora norte-americana, de doce semblante e profunda realização, que durante minha ausência ficara encarregada de gerir Mountain Washington. Ela desembrulhou o pacote e retirou dele um sari de seda dourado de Benares. Obrigada, senhor. Isso traz a meus olhos a imagem do Fausto da Índia. Senhor Dixon, o próximo embrulho continha um presente que eu comprara em um bazar de Calcutá. O Sr. Dixon gostará disso, pensei na ocasião. Um discípulo muito amado, o Sr. Dixon comparecia a todas as festividades do Natal desde que a instituição de Mount Washington fora fundada em 1925. Nessa 11ª celebração anual, ali estava ele, diante de mim, desatando o laço do seu pequeno pacote quadrado, a taça de prata. Lutando contra a emoção, seus olhos estavam fixos no presente, uma taça alta. Aturdido, sentou-se uma certa distância. Sorri para ele afetuosamente antes de retornar meu papel de Papai Noel. A agitação da noite encerrou-se com uma prece ao doador de todos os presentes, seguida de um grupo que entoou cânticos de Natal. Alguns dias depois, o Sr. Dixon e eu estávamos conversando. Senhor, disse-me, por favor, aceite agora meus agradecimentos pela taça de prata. Faltaram-me palavras na noite de Natal. Eu trouxe o presente especialmente para você. Durante 43 anos espero por essa taça de prata. É uma longa história que venho guardando dentro de mim e que começou de forma dramática. Sr. Dixon olhou-me timidamente. Eu estava me afogando em uma pequena cidade do Nebraska, onde vivíamos, meu irmão mais velho e eu brincávamos juntos quando ele me empurrou para dentro de um poço de 5 metros. Na época, eu tinha somente 5 anos de idade. No momento em que eu estava prestes a afundar pela segunda vez, uma luz deslumbrante de várias cores surgiu preenchendo o espaço. No centro dessa luz havia a figura de um homem de olhos tranquilos e um sorriso tranquilizador. Meu corpo estava afundando pela 3ª vez quando um dos colegas do meu irmão curvou um galho fino de salgueiro até o fundo do poço, que eu agarrei com os dedos desesperado. Os outros meninos me içaram para a margem e me ministraram com êxito os primeiros socorros. 12 anos mais tarde, com 17 anos, fui a Chicago com minha mãe. Estávamos em 1893 e o grande parlamento mundial das religiões já havia começado. Minha mãe e eu caminhávamos pela rua principal quando mais uma vez vi o forte clarão de luz. O mesmo homem que eu vira anos atrás numa visão estava ali, andando tranquilamente a poucos passos de nós. Ele se aproximou de um grande auditório e desapareceu pela porta. Mãe, exclamei. Aquele era o homem que apareceu para mim quando estava me afogando. Entramos apressadamente no prédio. O homem estava sentado na tribuna do orador. Logo ficamos sabendo que ele era Swami Vivekananda, da Índia. Depois de ouvir uma palestra que me arrebatou a alma, fui ao seu encontro. Ele sorriu para mim com benevolência como se fôssemos velhos amigos. Eu era tão jovem que não sabia como expressar meus sentimentos, mas no fundo do meu coração tinha esperança que ele se oferecesse para ser meu mestre. Ele leu meu pensamento. Não, meu filho, não sou o seu guru. Vivekananda cravou seus belos olhos nos meus. Seu mestre virá mais tarde e lhe dará uma taça de prata. Depois de uma pequena pausa, acrescentou sorrindo. Ele derramará sobre você mais bênçãos do que as que agora poderia receber. Alguns dias depois deixei Chicago, continuou o Sr. Dixon, e nunca mais vi o grande Vivekananda. Entretanto, cada palavra que ele pronunciou ficou indelevelmente gravado no mais íntimo da minha consciência. Os anos passaram e nenhum mestre apareceu. Uma noite, em 1925, rezei profundamente para que Deus me enviasse um guru. Horas mais tarde, fui acordado pelos suaves acordes de uma melodia. Um grupo de seres celestiais tocando flautas e outros instrumentos apareceu diante de mim. Depois de encher os ares com sua música gloriosa, os anjos desapareceram lentamente. Na noite seguinte, fui pela primeira vez a uma de suas palestras aqui em Los Angeles e soube que minhas preces foram atendidas. Sorrimos um para o outro, em silêncio. Há 11 anos sou seu discípulo de Kriya Yoga, continuou o Sr. Dixon. Às vezes ficava pensando sobre a taça de prata. Estava quase me persuadindo
que as palavras de Vivekananda eram apenas metafóricas. Mas na noite de Natal, quando o Senhor me entregou aquela caixa diante da árvore, eu vi pela terceira vez na vida o mesmo clarão de luz ofuscante. No momento seguinte, contemplava o presente do meu guru, que Vivekananda previra 43 anos atrás, a taça de prata. E a gente termina aqui o capítulo 47 com um sentimento assim incrível, né? O que é a fé? O que é a fé? Quem tem fé?